você queria ser quando crescer? Quando é criança, falar, quando eu crescer eu quero ser jornalista. Não é isso, né? Eu queria ser jornalista, mas naquela época não existia faculdade de jornalismo e o pessoal costumava entrar pela profissão de advogado. Ah, é? Não tinha jornalismo? Não tinha, porque eram nos anos ainda 60 que eu estava na idade de escolher profissão. Mas você via, por exemplo, Tintim? O que você via que o cara é jornalista que você fala, putz, legal? Não, eu fiz o seguinte, com 8 anos de idade, eu nasci em Taquaritinga, uma cidade que tinha 10 mil habitantes, e eu comecei a ler muito cedo, porque, para minha sorte, tinha uma tia que morava conosco e que indicava bons livros. Eu comecei lendo A História do Mundo para Crianças, do Monteiro Lobato. Pô, fantástico, bela leitura. Fantástico. E em seguida ali eu estudava piano, mas também não me formei, não aprendi. Só fiquei 2 anos. Eu comecei a ler a vida dos músicos e me interessava muito, dos grandes clássicos, e me interessava muito saber como é que era a cidade em que eles viveram. O encanto do livro que descrevia a cidade, uma coleção. E aí eu comecei a ler o Estadão, que minha família assinava. Mas estamos falando de que idade? Você estava 8 anos. 8 anos já? Então já me interessava. Você folheava o jornal e lia? Eu lia e vou te contar um dos detalhes dessa leitura que me influenciou no futuro. Eu comecei lendo o Estadão quando era presidente dos Estados Unidos, o Eisenhower. Como esse nome, Eisenhower, não cabe no título, os caras usavam o apelido dele que era Ike. Ah, tá. Eu lia, Ike fez isso, Ike fez aquilo, fazia coisa pra burro, Ike. E eu não sabia quem era. Tá começando. Aí eu perguntei para uma tia-avó, que lia também o Estadão, não tinha caderno, ela ia dando páginas para mim. Quem é esse Ike? Ela falou, não, é Ike, é o apelido do presidente americano e tal. A partir daí, em todos os jornais que eu dirigi, eu dava no texto o apelido, o nome, e em seguida explicava. Porque é um erro, né? Ike, claro. Você deixar só o apelido para quem não sabe, pode estar começando a ler jornal um cara. Então, eu punha FHC. Mas no texto era Fernando Henrique Cardoso. Entendi. FHC para a pessoa entender. Eu comecei muito cedo. Mas você lia tira também de jornal? Você lia tudo? Eu lia cultura, notícia. Notícia. É mesmo? Notícia. Eu gostava de notícia. Mas por que? Influência do seu pai? Seus pais, você via eles... Eu gostava de política porque meu pai foi prefeito 4 vezes. Então eu já nasci perto de Palanque. Já dentro da política. E eu queria saber como é que era a política estadual, tal, desde muito cedo. Um interesse estranho até, mas eu sempre gostei. E eu me achava, pelo menos, uma pessoa normal, porque eu gostava de futebol, gostava de brincava na rua. Esporte, brincar na rua. Tive uma infância normal e infância de garoto do interior. Tipo... Ficava na rua. Pipa, empenar pipa, peão... Tudo, brigar na porta de colégio. Tudo. E era muito bom ser filho de prefeito, porque você não pagava, né, para entrar em nada. Eu ia pro cinema de graça, jogo de futebol, time da cidade de graça e circo. E aí era uma boa. Então eu acho graça quando os caras ficam falando, não, é um peso ser filho de fulano e tal. Não, né? Eu acho ótimo, ser filho de prefeito foi ótimo. E o que ele te falava da vida pública? Ele reclamava? Olha, ele gostava? Ele gostava de ser prefeito. Foi 4 vezes, né? E ele era um cara de bem com a vida totalmente. Um jeito que participava de lutas políticas e tal, mas muito bem-humorado. Que partido era? Nessa época, o que era? Naquela época, aí que tá, não existiam partidos de verdade. Eu me lembro que ele foi candidato pelo PTN, Partido Trabalhista Nacional, que era uma ramificação do PTB que já existia. Partido Trabalhista Brasileiro. Ele era getulista. Entendi. Ele acabou sendo candidato por um partido que apoiava o Getúlio. Mas, no interior, nunca teve importância o partido. Era a pessoa. Eu, por exemplo, não sei hoje a que partido pertence o prefeito da minha cidade. Entendi. Nem o eleitorado continua assim, o pessoal vota na pessoa independente do partido. Na pessoa. No interior, o Brasil nunca teve partido. Né? Nunca. Essa coisa forte do que nem tem nos Estados Unidos, né? Na Primeira República, teve só o Partido Republicano, que tinha a letra do Estado em que existia lá a seção regional,
E era diferente um do outro. Então, Partido Republicano Paulista, Entendi. Partido Republicano Mineiro e tal. Então, na Primeira República não existiu. Mas seu pai não foi eleito. A gente estava na ditadura, como que funcionava? Não, ele foi o seguinte... Era indicado? A primeira eleição dele, ele era vice-prefeito. Tá. O prefeito em exercício foi candidato a deputado e ele assumiu. Entendi. Isso em 1954 ele assumiu. Em 1958, ele foi candidato a prefeito pela primeira vez, segunda vez foi em 68, pouco depois, antes do AI-5. E ele ganhou em 82, foi o último mandato dele. Em 82 você já tinha tido a anistia, já havia partidos. Ele era do PMDB. MDB e Arena. Então ele não chegou a disputar a prefeitura na ditadura. Entendi. Mas a ditadura interferiu na vida dele, porque criou a sublegenda para permitir que facções que eram antagônicas em cidades pequenas apoiassem o governo militar. O que é uma sublegenda? Sublegenda, isso era o seguinte: a Arena, que era o partido do governo, tinha o direito de lançar 3 candidatos em sublegenda, um partido dentro do partido. Tá. E somava a votação dos 3. Nossa. Então, em 1976, meu pai foi candidato pelo MDB, que tinha 2 sublegendas, mas o outro candidato do MDB teve uma votação muito baixa. O meu pai foi o mais votado entre todos os candidatos. Não venceu a eleição, porque houve a soma das sublegendas da Arena, que reunia 2 grupos contrários ao meu pai e também contrários entre si. Era um negócio que, quando via um jornalista americano na Veja, ele não conseguia entender. Não entendia. Jornalista americano não conseguia entender o que é senador biônico. O governo podia nomear 1/3 do Senado sem eleição. E eram figuras, assim, de ilibada reputação, tudo bandido. Ah, é? Tudo bandido. E o governo militar indicava: isso aqui é senador. Outros 2 tinham que disputar a eleição. Não dá, né? Não dá. Não dá. Caramba. Então o Brasil não tem partido por isso. Você tem hoje, são 29, se não me engano agora, e tem na fila quase 50, porque ter partido é um ótimo negócio. É um negócio, né? Você tem direito ao fundo partidário todo ano. Você vive disso. Sabe aquele, como é que é, o Emael? Imael, o democrata cristão. Sempre. O partido dele, que o nome agora é DC, Democracia Cristã, ele nem é candidato mais, mas ele vai receber agora esse ano, do fundo partidário, 4 milhões. Com 4 milhões você não viveria tranquilo um ano? Tranquilo, que absurdo. Ele vive disso. Ele vive disso. Que absurdo. Você tem partido que não tem deputado nenhum e recebe fundo partidário. Tinha que acabar isso, Se você tiver né? 3 vereadores no Rio Grande do Norte, você já recebe. Já recebe. Já. E não tem a menor possibilidade de acabar isso um dia? Tem, né? O problema é que é votado por pessoas interessadas. O Congresso não poderia votar coisas que dizem respeito a ele próprio. Não podia. Tinha que ser outra coisa. Seria em plebiscito, né? Usa o sistema americano. Na cédula você inclui essas coisas e o eleitor decide, porque eles não deixam. Isso está aí. O orçamento, eles conseguiram, do fundo eleitoral, 4 bilhões. Nós vamos financiar a campanha de candidatos em quem não votamos. É muito Que isso. tal? Mas aí você via seu pai trabalhando e você pensou... Era um encanto, né, o comício. Não tinha televisão. Então, os oradores eram fantásticos. Aí você via passar o Jânio Quadros, o Ademar. O Jânio Quadros, meu pai era janista, o Jânio apareceu na minha casa. Ah, é? Eu lembro. Primeira vez que ele apareceu na minha casa... Lá em Taquaritinga? Em Taquaritinga. Eles iam para um comício depois. E o Jânio chegou, foi jantar em casa, tomou 1/3 de uma garrafa de conhaque, palhinha. Como o rótulo estava para o outro lado, ele elogiava como se fosse um conhaque francês. Mas aí bebendo. E quando terminou, o comício era a 50 metros o palanque. Ele virou para minha mãe, com aquela conversa dele que eu não sei imitar. Ele dizia: a senhora, primeira dama, poderia preparar um sanduíche de mortadela? Minha mãe sabia que ele era meio doidão, mas não imaginava aquilo. O cara acabou de jantar. Ela fez um embrulho com sanduíche de mortadela
levou e depois no bolso. Aí eu fui para frente do comício para ver ele chegar, ele e meu pai. E ele chegou quando falava o penúltimo orador, que era um deputado chamado Emílio Carlos, que falava muito bem, e ele pegou o sanduíche, começou a comer com aquela cara de retirante nordestino atrás de um prato de comida há 15 dias. E mordia, como se estivesse morrendo de fome. Como se ele não tivesse nem tempo para isso. E falou, e foi embora. Eu já tinha voltado para casa, eu estava do lado da minha mãe, meu pai chegou e disse assim, olha, Biloca, não, o apelido da minha mãe, esse cara aí vai ser presidente. E minha mãe respondeu assim, mas é louco. Eu falei, os dois estavam certos. Ele foi presidente e era louco. E é louco. Tem aquela foto emblemática dele, né? Com o pé pra cá, outro pé pra lá. Maravilhosa. Maravilhoso, né? O cara que pegou aquilo. Era um líder. Que negócio da vassourinha dele? O que era aquilo? Era pra varrer. A música dele era varre, vassourinha, varre a bandalheira. E ele pegava grana pra burros, empresários, claro. Eu fui uma vez conversar com um banqueiro, Gastão Eduardo de Bueno Vidigal, nome de banqueiro. Ele era dono do... Me lembro agora um dos bancos que foi Banco Mercantil. Caramba, absorvido numa dessas fusões. Você conviveu com o... Veja, eu já entrei, aí ele falou assim, sabe quem estava aqui? O Jânio. Era a eleição para o governo do Estado, isso em 82. E eu falei, o que ele veio fazer? Ele falou, pedir dinheiro. A coisa mais normal do mundo. Ele falou, pior é o seguinte, o Delfim Neto, que marcou a conversa, falou para mim assim, não dá dinheiro para ele, senão ele pega. Dá veículo, dá Kombi. Ele vem pedir isso, vou te dar tantas Kombis. Tá? Ele contando, o Vidigal, ele falou, chega o Jânio, no fim da conversa, ele vem, doutor Gastão, eu precisava da sua colaboração, então eu vim aqui pedir alguma pequena quantia. Então ele falou, não, Jânio, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 10 Kombis. E o Jânio, doutor Gastão, eu não sou candidato a dona de frota, eu sou candidato ao governo do Estado, eu prefiro um cheque administrativo. E o Gastão me ligou, eu falei, o senhor deu? Ele falou, dei. Eu falei, mas o senhor dá dinheiro para ele por quê? Ele não está com chance de se eleger. Ele falou, mas pode, né? Se eleger, e é o melhor, viu? Eu falei, por quê? Sim? Porque ele é eleito por eles e governa para nós. Quer dizer, eu estava incluído, eles são os que não tinham dinheiro. E governa para a turma que tem dinheiro. Entendi. Quer dizer, o banqueiro é prático. Claro, por né? Isso ele não tem nenhum tipo de ideologia. Ele quer dinheiro, te dar bem com quem estiver no poder. Banco nunca perde, né? E tem aquela frase do... Eu não sei se foi alguma pergunta de jornalista, né? Do bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. Comê-lo-ia. Mandaram essa? Eu já bebi com o Jânio Quadros, é uma coisa... Você tomou um porre com ele? Um porre com ele, eu fui goleado espetacularmente. Ele bebia bem, então? Muito. Caramba. Muito. Eu fui conversar com ele já estava voltando num cargueiro, eu tinha 30 anos. Eu falei, agora eu pego. Ele estava E bebia bem. Ele era o quê bebia na época? Ele seria candidato a governador. Ah, tá. Governador. Tá. E então eu fui para o Guarujá encontrá-lo, e antes de mim foi um repórter chamado Joãomar Moraes, que era abstêmio, e subiu para acompanhar o Jânio no Porto de São Sebastião. Aí eles vieram. Quando eles descerem no Guarujá, eles foram almoçar. E eu cheguei à tarde com um fotógrafo, que era o Pedro Martinelli. Sim, 1, 2 da tarde. Estava o Joãomar na frente da casa dele e falou assim, esse cara é uma fera, rapaz. Eu falei, o que houve? Ele falou, ele bebeu 17 latinhas de cerveja dinamarquesa entre São Sebastião e Santos. No almoço agora, ele tomou 8 copos americanos de caipirinha. Quem bebe caipirinha almoçando é fera. 8 copos! Eu falei, bom, vou pegar o Jânio já chumbado, e essa eu me vingo do que ele bebeu lá em Itaguaritinga. Ele falou, o que os jornalistas vão beber? Eu falei, eu quero uísque cowboy. Chegou um deputado chamado Gastone Rigg, pediu uísque também. Ele entrou com uma garrafa de vinho do Porto e ele tomaria, ao longo da conversa, 11 cálices dos grandes. E eu no uísque.
E eu comecei a ficar Já. meio mareado. E ele... Tá. Aí a Eloá, que tava Mulher dele, lá né? na casa, a mulher dele, ela chegava, o Jair ficava assim, debruçado, e aqui estava a garrafa de vinho do Porto. Ela enfiava a mão por baixo, tirava a garrafa e ia para a cozinha. Aí o Jânio percebia, dava pela foto da garrafa. Cadê a garrafa? Gastone, cadê a garrafa? O Gastone, que tinha visto a cena, ia lá buscar. Isso aconteceu umas 3 vezes. E eu ouvia a conversa, e numa delas, desmoralizante para mim, era assim: não vou devolver porque os dois estão bêbados. Principalmente o jornalista. Que era você. Exatamente. Para resumir, eu fiquei bêbado. E ele melhor que você? Ele bem melhor respondendo coisas que ficavam engraçadas. Por exemplo, eu falei, vou tirar ele do eixo. Sei. E perguntei, é verdade que o senhor acredita em disco voador? Você estava fazendo uma capa para Veja. Eu falei, o senhor acredita mesmo em disco voador? Ele falou, claro. Eloá viu semana passada, há um mês, em Cubatão. Nunca ele falaria se tivesse sóbrio, né? Ele falava, eu falei, o senhor gosta mesmo de novela da Globo? Ele falou, gosto. Aliás, a última foi muito boa. E começou a falar dos personagens. Já maravilhoso. Uma coisa deslumbrante, né? A Eloá vinha pedir um cheque para ele. Me assina um cheque aqui que eu preciso fazer compra. Ele falou, por quê? Ele falou, porque nós viemos da Europa depois de um mês. Tem que ter comida aqui. Ele assinou na data. Aí ele falou assim, mas você assinou na data, pode dar que eles aceitam. E aceitaram. É isso. Caramba, era uma outra época, né, de política. Outra época de né? políticos que eram muito hábeis e espertos. Né? Eles eram muito grandes, né? O próprio Delfim, eu lembro dele, que era ministro da Economia. Da Economia. Ele ficou muito tempo, não ficou? Ele ficou muito tempo no governo militar. Ele foi ministro com o Médici, presidente Médici, o general, né? E ele mandava na economia mesmo. Então... Porque os militares não entendiam. Não entendiam nada, né? E ele, os tecnocratas, ele né? chamava os empresários e enquadrava. Ele mandou mesmo, era muito jovem. Está vivo ainda, né? Eu queria até conversar com... E ele inteligentíssimo, né? Olha, conversa porque vale a pena. E ele é espertíssimo. Como que era essa época, Augusto? Olha, na época do regime militar foi barra, né? Porque você era jornalista e tinha censura. Eu trabalhei com censura. O que é? Ficava alguém ou você não sabia quem é que estava... Na censura ficava o censor. Você sabia quem era? Na Veja, ficava numa sala. Tinha um cara que você sabia que era o censor e você ficava numa sala. Nossa. Aí ele lia as laudas, né, de papel e botava um X na dúvida. Já se ele não entendia bem a matéria, ele já botava um X. Se ele achava que era uma matéria contrária ao governo, aí ele punha com mais facilidade ainda. E ele ficava tão à vontade que num determinado momento ele mandou um recado escrito para o diretor responsável, pedindo o seguinte, que ele falou, olha, em nome do bom convívio entre nós e tal, eu gostaria de ser servido por esse cafezinho que essa mulher distribui e tal, e o diretor responsável disse, não, o senhor vai dizer, pode buscar o cafezinho, ele tem, mas o senhor não é a autoridade do jornal, da revista. É muito castradora a censura, porque no começo você quer bancar o herói. Vou escrever. E vou tentar passar. Vou escrever e deixa ele censurar. Na terceira tentativa, você já percebe que será censurado e te passa a sensação do inútil. Para quê escrever? Então, a gente... Mas dá um exemplo de uma coisa que você escrevia que não passava. Por exemplo, você não ia xingar o cara. Uma palestra de um professor em inglês qualquer na Unicamp. Sei. Ele deduzia por uma linha, duas, que era um professor esquerdista e não publicava. Não era nada direto assim. Eles, na dúvida, qualquer coisa. Música eles faziam Eles impediram, o governo impediu que viesse para o Brasil o balé de Moscou por ser russo. Só por causa disso? Só. Não tinha cabimento nenhum, não fazia sentido. No Pasquim foi censurado. Também, o Pasquim vai ser um inferno, né? O Pasquim, eles encontraram uma solução pela cama.
né? Eles começaram a comer a censura. Ah, é? É. E aí começou a passar Dona mais... Solange, passava tudo. Passava tudo. Imagina a Dona Solange vai censurar o Tarso de Castro, que era priápico, né? Ele lá ficava com total. ereção. Não, esse era escalado, né? Em nome da pátria. Ele era o cara que era o primeiro, o herói Foi o primeiro. da frente da tropa lá. Para servir a Sim. causa jornalística. Aí depois a Giraldo, não sei o que, eles se Em fio, revezavam. é. Em fio, quem é que não queria? Né? Então ali eles foram livres enquanto durou a farra com a Dona Solange. Entendi. E depois puseram um homem e eles, evidentemente, encerraram Encerraram. esse truque.